Jesus disse que no fim dos tempos seria como nos dias de Noé. Será que há alguma semelhança hoje com o que o mundo era antes do dilúvio? Para responder essa pergunta, precisamos saber o que estava acontecendo antes do dilúvio. Esse é um assunto fascinante, e o que também é fascinante é o fato de que a Arca de Noé foi descoberta e, nos últimos anos, a descoberta foi confirmada por arqueólogos cujas pesquisas e testes passaram por um longo e rigoroso processo. As ruínas da Arca foram encontradas nas montanhas baixas do Ararat, em um local chamado Durupiná. Esse local fica a 29 quilômetros do pico, numa área mais baixa das montanhas do Ararat, conforme mencionado em Gênesis capítulo 8, verso 4. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. E adivinhe quando a arca foi descoberta pela primeira vez? Em 1948, o mesmo ano em que Israel se formou como nação. Não se engane, não há coincidência aqui. Deus intencionalmente fez esses dois eventos acontecerem ao mesmo tempo, como testemunho e confirmação da sua palavra falada na Bíblia. Lá, naquelas montanhas baixas, estão as ruínas da Arca de Noé. Hoje nós sabemos que é a Arca de Noé por causa das novas tecnologias, como radares de penetração funda no solo e varreduras digitais. Também as medições meticulosas que correspondem às medidas descritas na Bíblia. Isso confirma a descoberta também. Os resultados dos testes mais recentes mostram ângulos retos, salas, compartimentos e 3 níveis. O radar de penetração no solo mostra que a parte inferior dessa estrutura é um casco, semelhante a um navio, como na Bíblia diz em Gênesis 8:4. Quando olhamos para as ruínas da arca, temos diante de nós uma visualização tangível da poderosa e verdadeira palavra de Deus. E então, de volta à pergunta: o que estava acontecendo antes do dilúvio? O que realmente estava acontecendo para que Deus enviasse um dilúvio que destruiria tudo no planeta inteiro, exceto Noé e sua família? Quando mergulhamos em Gênesis, capítulo 5 e capítulo 6, e estudamos outros documentos escritos por escritores antigos, fica muito claro o que estava acontecendo antes do dilúvio. Havia um grupo de anjos chamados vigilantes que desceram na terra. Algumas pessoas dizem que isso é apenas uma lenda do Velho Testamento, mas Pedro e Judas se referem a isso na Bíblia. Judas descreve abertamente sobre isso. Judas, o meio-irmão de Jesus, diz o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esses eram anjos que Deus enviou para vigiar a humanidade. No entanto, esses anjos decidiram abandonar os seus postos e desceram à atmosfera da Terra. Eles começaram a se misturar com mulheres, e essas mulheres deram à luz a gigantes. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Em Gênesis, esses gigantes são chamados de Nephilim, em língua original da Bíblia. Nephilim vem da palavra hebraica Nephal, que significa cair.
Eles eram uma aberração e diferente do que Deus havia originalmente planejado para a humanidade. Então, isso ocorreu na época antes do dilúvio. Interação com atividades perversas, sinistras e nefastas, criando coisas que nunca deveriam ter sido criadas, violações da ciência e da lei de Deus. Gênesis capítulo 6 também diz que a terra estava cheia de violência através deles, os gigantes. Agora, o que aconteceu com os vigilantes? Pedro e Judas disseram que Deus os encarcerou, e a Bíblia diz que eles estão sendo mantidos presos até o dia do grande julgamento. A palavra julgamento usada na Bíblia é a palavra grega crisis, o que significa que será a maior crise imaginável quando esse julgamento for finalmente liberado sobre esse grupo de anjos. Quanto aos Nephilims, o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos no dilúvio. É por isso que Deus enviou o dilúvio. O caráter de Deus não é de destruição, mas de dar vida. Gênesis capítulo 6 usa palavras hebraicas que indicam que o dilúvio foi para purificar o mundo. O dilúvio foi uma operação de limpeza porque a infestação havia se tornado prolífica. Apenas Noé e sua família não foram contaminados. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Jesus disse que o fim dos tempos seria como nos dias de Noé. Será que tem gigantes ou Nephilim andando na terra hoje? Novamente, antes do dilúvio, haviam criaturas híbridas e monstruosas. Jesus disse em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Essas palavras de Jesus indicam que haverá uma replicação dos eventos. Não posso dizer de que maneira, mas de alguma forma esses eventos serão replicados. No entanto, ninguém pode negar que estamos cercados por coisas monstruosas nos nossos dias. Por exemplo, pessoas mudando de gênero. E há muitas outras coisas monstruosas que os homens estão fazendo, como implantes cerebrais, terapia genética, edição e manipulação genética de embriões, transhumanismo, modificação do DNA com injeções de mRNA. As pessoas agora podem ser transhumanas se não estiverem felizes com transgênero. Estamos violando muitas leis da ciência e de Deus, e não sabemos onde isso levará. Além disso, é possível também que as atividades de OVNIs hoje seja uma reencenação dos eventos antes do dilúvio. Muitos cristãos que estudam esse assunto, incluindo teólogos americanos e outras nacionalidades, concordam que os OVNIs são obras dos anjos caídos, que são os demônios de Satanás. Jesus disse em Lucas 21:11 que no fim dos tempos haveria visões aterrorizantes e grandes sinais nos céus. E haverá em muitos lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lendo do original em grego, Jesus literalmente disse nesse verso que haverá aparição de monstros e grandes sinais nos céus. Isso indica algo descendo dos céus para o nosso reino. Nós, que observamos os acontecimentos à nossa volta e no mundo, vemos que há uma intensificação da guerra espiritual e um aumento da atividade demoníaca. OVNIs fazem parte dessa atividade demoníaca. O espírito da iniquidade foi liberado
e estamos testemunhando com os nossos olhos mudanças rápidas em vários setores e em todos os aspectos de nossas vidas e da sociedade. Estamos nos aproximando do fim dos tempos e Deus está nos preparando, não para nos assustar. Ele quer que estejamos preparados, lendo a Bíblia e recebendo esperança da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Os cristãos não devem ter medo, porque temos as promessas do nosso Senhor. A aparição da Arca de Noé em 1948, no mesmo mês em que Israel foi restabelecida como nação, é absolutamente significativa. Não há coincidência. Deus está falando conosco e tentando chamar a nossa atenção. Não há dúvida nenhuma de que Israel é central para o plano profético de Deus. E Gênesis 12:3 confirma isso, quando Deus prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você está lidando com medo, eu oro a Deus, em nome de Jesus, para remover esse espírito de medo de você. Deus nos escolheu para tal tempo como este, e precisamos estar preparados e não ter medo. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia, e Deus nos deu a Bíblia para nos preparar para tal tempo como este. Para concluir, a pergunta mais importante: você está salvo? Com certeza. Você provavelmente conhece Jesus, mas ele te conhece? Se você não sabe com certeza se você está salvo, faça contato nos comentários abaixo. E seja hoje o dia da sua salvação. Até a próxima. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você.